Mandela. Mandela é um livro escrito por Maria Júlia Maltese. É uma homenagem da editora Mostarda. E o livro começa com uma história da África do Sul, o país de origem de Mandela, a África do Sul, que é um país africano. A República da África do Sul é um país que fica na extremidade sul do continente africano, lá onde o Oceano Índico e o Oceano Atlântico se encontram. Moram cerca de 55 milhões de pessoas, na sua maioria negras. Com o território dividido em 9 províncias, o país tem 3 capitais. Pretória é a capital executiva. Cidade do Cabo é a capital legislativa. E Bloemfontein, a capital judiciária. A moeda da África do Sul é o rand, que vale algo de 0,25 centavos de real. Os idiomas oficiais são 11. As 2 línguas mais faladas são o Zulu e o Xhosa. A terceira é o Afrikaner, que, derivada do holandês, foi muito utilizada pelos descendentes dos antigos colonos europeus. Já turistas e viajantes a negócio podem falar inglês tranquilamente. Uma potência econômica, a África do Sul é um dos principais produtores mundiais de ouro, platina e diamante. Mas suas riquezas não param por aí. Com uma paisagem de tirar o fôlego, a região abriga em suas savanas douradas milhares de espécies de animais e plantas só vistas por ali. Foi lá, nessa África do Sul, que há pouco mais de 100 anos, em 18 de julho de 1918, na pequena aldeia de Mvezo, nasceu Nelson Mandela. Um homem que dedicou sua vida à luta pelos direitos humanos. Ele acreditava que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Seu pai, um chefe Tembu, o chamou de Roliahar, que a língua Xhosa significa arrancando o galho de uma árvore, ou encrenqueiro. E mesmo não sabendo ler e escrever, quis que seu filho frequentasse a escola. Ele morreu quando Mandela tinha apenas 9 anos e deixou o menino sob cuidados do chefe da tribo, regente do povo Tembu, que o criou como seu próprio filho. Com seu povo, Mandela aprendeu a importância das leis da educação e da disciplina. Olha, Mandela bem pequeno, quando o pai dele faleceu e deixou ele aos cuidados do chefe da tribo onde ele vivia. Na escola, começou a ser chamado de Nelson Mandela. Nessa época, era comum que as crianças africanas recebessem nomes ingleses, porque foi a Inglaterra que colonizou a África do Sul. Isso porque os nomes africanos eram considerados difíceis de pronunciar e inferiores. Mandela foi preparado de acordo com a tradição para aconselhar os governantes da tribo e educado para fazer parte da elite africana. Frequentou respeitáveis escolas e a única universidade africana para negros. Em busca de novos horizontes, o rapaz se recusou a aceitar um casamento arranjado pelo regente da tribo e decidiu fugir. Em Joanesburgo, começou a trabalhar como vigia numa mina de ouro, mas foi dispensado quando o gerente soube que ele não tinha aprovação do gerente. Com o curso de Direito e a recomendação de Walter Sisulu, que mais tarde se revelaria seu fiel amigo e uma das maiores influências na política do país, Mandela conseguiu refúgio. Mandela conseguiu estágio
em uma das principais firmas de advocacia da cidade, uma rara oportunidade para negros naquela época. Os colegas de trabalho plantaram em Nelson a semente da política e o engajamento na luta pela liberdade. Logo ele começaria a frequentar as reuniões do Congresso Nacional Africano, partido criado para defender as mudanças que garantiriam os direitos negros e a cidadania na África do Sul. No século XVII, os holandeses da Companhia das Índias chegaram à região instituindo a escravidão e o tráfico de pessoas para a Europa. Os descendentes dos colonos eram chamados de africâneres. Aqui as caravelas que chegaram lá na África do Sul. Mas foi no século XIX que a dominação e exploração do território foi intensificada pelos ingleses. Os britânicos possuíam superioridade militar e, com isso, mantinham o controle da colônia africana durante anos. Comandaram a extração de ouro, diamante e outras riquezas do subsolo. Entre outras desigualdades, não tinham direito ao voto e, mesmo sendo maioria, deviam habitar menos de 1/10 das terras e só podiam viver nas cidades como empregados. Eram anos de opressão racial e de poucas oportunidades para os homens negros. Um sistema de leis e regulamentos, conhecidos como apartheid, foi criado para mantê-los numa posição inferior em relação à minoria branca e potencializar as ofensas praticadas diariamente contra eles. Uma criança negra, caso tivesse a sorte de ir à escola, frequentaria uma instituição só para negros, seria atendida em hospitais só para negros e moraria em uma área reservada apenas para negros. Além disso, era comum que trens, bancos e até calçadas fossem diferentes para brancos e para negros. O casamento entre brancos e negros era proibido e negros eram presos pela polícia a qualquer hora do dia por não apresentarem um passe em suas informações pessoais de trabalho e autorização para se locomoverem na cidade. Então era tudo dividido. Não podia misturar negros e brancos. Brancos sentavam de um lado, negros de outro, e assim era a África do Sul até muito recentemente. Os negros que eram presos, caso não tivessem autorização do governo para circular na cidade. Em 1950, o governo criou a Lei da Repressão ao Comunismo, que tornava ilegal qualquer manifestação contra o Estado e toda organização ou indivíduo que se opusesse às suas políticas. Então, Nelson Mandela estava lá na liderança, ele estava contra o governo e o governo não queria isso. Anos mais tarde, Nelson conheceria Winnie, sua esposa, e a primeira mulher negra assistente social a trabalhar no hospital da cidade. Corajosa e obstinada, Winnie logo começou a acompanhar Mandela em reuniões e discussões políticas. Os dois se casaram. Nelson e Winnie. Madiba era conhecido por ser opositor do sistema do apartheid, quer dizer, que dividia a África do Sul entre negros e brancos. Um guerreiro pela liberdade, fechou seu escritório e se distanciou da família para viajar secretamente pelo país, formando alianças valiosas e planejando boicotes e greves contra o governo. Todas as manifestações eram fortemente repreendidas pela polícia e não se via outra saída senão usar a violência. Mandela deixou o país em busca de apoio militar, mas ao voltar foi preso e condenado à prisão perpétua, que ia ficar preso para sempre.
Ele e outros membros do partido foram presos na ilha de Robben, submetidos à humilhação e isolamento do mundo. Não podia ter contato com ninguém. Impossibilitado de ajudar sua família, Madiba passou por momentos dolorosos, como a perda da mãe, a morte do filho e as inúmeras prisões de sua mulher, Winnie. Ele lutou diariamente para preservar sua dignidade, enquanto quebrava pedras no pátio ou era obrigado a usar calças curtas como símbolo de inferioridade. Mas Mandela transformou a prisão em um lugar de aprendizagem. Fez desses anos terríveis a oportunidade para aprender o Afrikaner, que era a língua da África do Sul, e estudar a história dos seus opressores, estudar a história de todo o povo que governava a África do Sul naquele momento, enquanto ele se mantinha preso. Os movimentos radicais e as rebeliões tomavam as ruas. A imposição do Afrikaner nas escolas trouxe centenas de crianças armadas com paus e pedras para um enfrentamento com o exército. Muitas delas ficaram feridas. Em resposta ao governo, jovens militantes acusavam ainda mais tumulto e violência. Durante a prisão de Mandela, Winnie continuou sua busca por igualdade, justiça e liberdade, enfrentando banimentos, confinamentos e até prisão. Ela lutava com todas as suas forças, liderando os jovens radicais e fazendo benfeitorias para a comunidade. Os atos de rebeldia do movimento. Em 1980, líderes do partido iniciaram uma campanha com repercussão internacional, exigindo a libertação de Mandela e de outros presos políticos. Pessoas em todo o mundo se aliaram ao movimento anti-apartheid. Apenas em 1982, eles foram transferidos para uma prisão próxima à cidade do Cabo, onde podiam receber visita dos seus familiares. Aqui está a organização da cidade toda pedindo uma África do Sul livre, Mandela livre, fim do apartheid, liberdade para Mandela. Enquanto isso, a violência se alastrava e o país caminhava para uma guerra civil. Ainda preso, Mandela negociou incansavelmente com os líderes do governo em busca de uma solução que evitasse o caos. Em 1989, Frederick Willem assumiu a presidência da África do Sul e anunciou a libertação de todos os políticos que estavam presos por fazerem parte de organizações de oposição ao regime. Assim, aos 71 anos, depois de 27 anos, Nelson Mandela foi libertado, prometendo eleições democráticas e uma África livre do apartheid.